Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Esses adventistas são chato, cara. São chato, misericórdia, cara. É pecado ser padrinho de um batismo por aspersão? Olha só, cara. É pecado? Não sei aonde. É fundamento dos apóstolos. Os apóstolos batizavam assim. Não por imersão, mergulhar, mas por aspergir um pouquinho de água. Onde está isso na Bíblia? Onde tem isso? Vou mostrar aqui na Bíblia. Olha só, cara. A mentira adventista. Vamos lá, né? A questão é a seguinte, professor. Ele foi convidado para ser padrinho de uma garotinha que vai ser batizada no sistema de aspersão. E quando a gente apresenta na Bíblia que o batismo por aspersão não é aquilo que Deus pede, será que a gente sendo um padrinho de um batismo desse... Então, qual é o batismo que Deus pede? É o batismo adventista? A Bíblia fala que é um só batismo, uma só fé. Então, se é um só batismo, por que você vai acreditar em batismo da Universal, da Assembleia, dos Adventistas? Que batismo é esse que a igreja está falando? Batismo que vem lá dos apóstolos, com aspersão, não por imersão. Imersão é até a vinda de Cristo, pelo João Batista, etc. Nós vamos estar cometendo algum tipo de pecado, professor? Essa é uma questão interessante. Nós precisamos dar um bom testemunho da verdade sem demonstrarmos exclusivismo e fanatismo. Como podemos fazer isso? Primeiro eu vou ler um texto que se encontra em Tiago 4,17, que diz assim: refletir sobre isso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, você, irmão, tem um conhecimento de que aquele batismo por aspersão, por mais bem intencionado que seja feito entre nossos irmãos católicos, o batismo por aspersão não é o batismo bíblico, né? O batismo bíblico, quando você lê, por exemplo, Mateus 3, 16 e 17, você percebe que Cristo foi mergulhado nas águas. E quando você lê Romanos 6, 4, você percebe que o batismo, para cumprir o simbolismo de morrermos para uma vida de pecado e ressuscitarmos para uma nova... Por que os caras estão nesse batismo de João Batista? Por quê? Eles acreditam nisso para não reconhecer o batismo que os apóstolos faziam por aspergir, aspersão de água, certo? Para eles negar a verdade da igreja, está lá no batismo de João. O batismo de João é para se concretizar até a vinda de Cristo. Tanto que Cristo foi batizado ali, foi conduzido para o deserto, depois João Batista foi preso, etc. E Cristo começou a ensinar os seus apóstolos. E os apóstolos batizavam também a família inteira. Os apóstolos batizavam. Tanto Felipe foi batizado pelo eunuco ali no deserto. Tinha rio ali para mergulhar o eunuco. Paulo, quando se converteu, um membro da igreja Ananias batizou Paulo. Tinha ali piscina, tinha um rio para mergulhar Paulo ali naquela casa. Foi como, meu querido? Simples entender isso, cara. Meu... olha só. Atos. Por que você vai seguir fundamento de protestante? Tem que seguir o que os apóstolos pregaram, que os apóstolos fizeram, que eles são as colunas. Ele está ali lembrando o batismo ali de Jesus e batizando as pessoas igual João Batista batizou Jesus Cristo? Não, meu querido. O batismo de João é até a vinda de Cristo. E a circuncisão, em Gênesis 17, 1 e 2, é prefiguração do batismo, que era feito no 8º dia, criança. E aqui, ó, a Bíblia não deixa brecha nenhuma para esse pastorzinho aí, fundo de quintal. Aqui, ó, Atos 8, ó, Atos 9, 17, ó. Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe a mão. Disse Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que
recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo uma como que escama, né? E recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Foi lá no Rio Jordão, lá onde Jesus Cristo foi batizado? Não, meu irmão. Paulo está ali num quarto, numa sala, não tinha água, não tinha piscina. Foi batizado como? Como esse membro da igreja que é Ananias batizou Paulo? Saulo, né, que se tornou Paulo. Foi igual lá que fizeram, que João Batista fazia? Não, cara. Olha só, outra evidência. Atos 8. Cara, a Bíblia não dá brecha nenhuma. A Bíblia, se você conhecer a Bíblia, se dedicar mesmo, você refuta esses caras, porque esses caras, eles querem pregar outra doutrina, não a doutrina que a igreja ensinou, que pregou, etc. Os caras querem pregar outra doutrina. Os caras acreditam em vários batismos. É batismo de piscina? Não, tem que batizar na água corrente. Não, na piscina não pode, tem que ser água corrente. Não, tem que ser na cachoeira. Não, tem que ser no rio. Meu irmão, os apóstolos batizavam com um pouquinho de água. Aqui, ó, Atos Apóstolos 8, ó. 36, ó. A 39. Continuando o caminho, encontraram água. Disse, então, eunuco, eis aí, olha só a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se credes de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa luz aqui tá ruimzinha, hein? Mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou eunuco. Olha só. Tinha isso aqui, Mateus. Aqui, ó. Mateus 3:13, ó. Da Galileia foi Jesus ao Jordão, ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recuperava-se. Eu devo ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixar por agora, pois convém cumpramos a justiça. Completa. Então João se deu. Olha só. Os apóstolos estavam batizando assim, de acordo com que João Batista está batizando? Não, meu irmão. Ô pastor, vai encher linguiça, né? Como diz o roteiro, né? A vida com Cristo tem que ser o sepultamento completo nas águas. Agora, o que fazer? Esta é uma questão muito particular. Primeiramente, eu não recomendo que você apoie essa prática. Por quê? O princípio de Tiago é, quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Se você continua o versículo para entender do que está falando. Bíblico, mesmo sem querer, você vai estar sugerindo aos presentes. Irmão, vou encerrar aqui porque antes de algum mito nesse vídeo. Se batizar uma criança, ser padrinho dessa criança é o segundo pai, meu querido. Olha o que a igreja pensa. Olha a visão da igreja, cara. É muito além dessa visãozinha de pobre, de homens, de igreja fundamento de homem, de doutrina Ellen White. Olha o que a igreja pensa, cara. Olha só. Vai batizar a criança. Esse padrinho da criança vai ser abençoado porque vai ganhar uma filha. Como se fosse uma filha. Vai educar, vai letrar, vai mostrar o caminho do Senhor para essa criatura. É isso que é um padrinhamento. Cara, é graça, cara. Que benção. Aí o cara falou que é errado, meu irmão. É uma ação boa. Por quê? Você está batizando uma criança. Sendo responsável da criação dessa criança. Conduzir ela para o caminho do bem. E o cara fala que é errado. Meu, até onde vai parar esse fanático fundador de homens, cara? Paulo foi batizado com aspergir. Felipe batizou eunuco ali naquele deserto. João Batista batizou Jesus Cristo no rio. Vê que os caras tá
imitando ali que João... Não, meu irmão. Que sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Que é um só batismo. Não vários batismos. 2 batismos é maldito, cara. É diabólico, ó. Para finalizar aqui, ó. Efésio. Tanto se você for batizado na igreja mundial, a igreja católica não faz outros batismos. A igreja acredita só em um batismo. Aqui, ó. Efésios 4. Ó. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só. A Bíblia fala que é um só batismo. É o de João ou é o fundamento dos apóstolos? Ensinado por Senhor Jesus Cristo ou ensinamento de João Batista? No rio? Por mergulho ou por aspergir de água? Aspersão? Mostrei 2 evidências aqui, ó. Paulo e o eunuco. Ananias, membro da igreja, que está nessa unidade, num só batismo, batizou Paulo. Com a posição das mãos. Felipe, membro da igreja, na unidade também, batizou o eunuco. Que interessante. É simples entender isso, cara. Nós temos que defender mesmo, cara. Vai batizar essa criança. Vai ser abençoada, você vai ser abençoado também. Vai ser importante na vida dessa criança. Os protestantes já não batizam porque os protestantes não acreditam. Igreja de homens, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a minha resposta a esses pastores, a todos os pastores dessa atualidade. Tô um pouco me lixando para vocês, meu querido. Bíblia, vamos de Bíblia. Salve Maria, sempre virgem.